Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Mão na Massa. Sou a professora Núbia, diretamente aqui do CIEBP. Vou fazer um convite para vocês virem conhecer esse espaço, que é aqui no Centro de Inovação. O site é Centro de Inovação, centrodinovacal.educacal.sp.gov.br. E aí fica pertinho aqui da Barra Funda, vocês podem vir de metrô mesmo, tá? É bem pertinho. A gente tem o telefone também para contato, se vocês quiserem agendar uma visita. O telefone é 11 97544 5056. E aí eu vou pedir para vocês seguirem a gente também no Instagram, para vocês conhecerem o que a gente faz aqui no centro, que é o @CIEBP, CIEBP, beleza? E aí, para vocês conhecerem um pouquinho do espaço, vou resumidamente falar os espaços que nós temos aqui, tá? Então, lá, o espaço 1 é o Hub de Inovação, onde que a gente traz aqui ideias para colocar em prática, tá? O espaço 2, nós fazemos atividades plugadas e desplugadas. E é um espaço que vocês vão poder criar games, animações, super interativo, super legal. O espaço 3 é um estúdio, onde é um espaço para a gente fazer gravações, edições também e transmissões de conteúdo. O espaço 4 é a Cultura Maker, onde a gente vai colocar a mão na massa, e aí a gente vai também construir robozinhos, né, de papelão, com muitos materiais aí acessíveis, baratos, né? Já o espaço 5 é a Cultura Digital, onde a gente produz atividades alinhadas com a educomunicação, e a gente produz muitas coisas audiovisuais. A sala 6, o espaço 6, é a prototipagem e criatividade. Lá também a gente vai dar um foco maior na robótica. Então, se vocês tiverem também um projetinho aí na escola de vocês com robótica, alguma coisa assim, vocês podem vir aqui no CIEB para desenvolver esse projeto que vocês têm, tá bom? E o espaço 7 é a prototipagem e fabricação digital. E lá vocês vão ter a possibilidade de conhecer a impressora 3D e a cortadora laser, que são equipamentos muito utilizados nesse espaço, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a nossa aula daqui a pouquinho. A nossa aula de hoje chama Se Liga no Sol, faça a sua placa solar, com LEDs, né? Então, o professor Paulo e o Renan vão dar continuidade aí. Eu vou passar a palavra aí para o professor Renan. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando no chat, tá bom? É com você, Renan, vai lá. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bem legal estar aqui hoje, né? Então, a gente vai, né? Primeira coisa, você conhece já o Instagram do Centro de Inovação? Então, acessa aí, @CIEBP, vocês vão ver um monte de coisas super legais, né? Bastante coisa que a gente trabalha no nosso dia a dia, curiosidades, muita coisa, tudo que vocês trazem também para a gente, acaba aparecendo lá no Instagram, então segue a gente lá, @CIEBP. Então, pessoal, começando a nossa aula, né, vocês já sabem mais ou menos qual é o nosso tema, né, pelo nome que a Núbia acabou de falar, mas eu quero saber de vocês primeiro. Nossa primeira interação já começa logo de cara, né? Passa o slide aí. Vocês conhecem algum tipo de energia limpa, né? Qual o tipo de energia limpa que vocês conhecem? Então, anota aí, marca no chat, tá? Então, a gente volta em 3 minutinhos com as respostas de vocês, beleza?
Olá, pessoal. Voltando aqui para nossas interações, nossas respostas, né? Estou acompanhando aqui o primeiro ano do ensino médio, primeira série, e o professor Fábio colocou aqui, eu conheço a energia eólica, que é a energia que vem dos ventos, né? Daqui a pouquinho o Renan vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também aqui no segundo ano do ensino médio, a Cristina também, professora Cristina, respondeu energia eólica também. Faltam mais aí, né, pessoal? Daqui a pouquinho, então, vocês vão... continuem participando, continuem mandando dúvidas se tiverem, né? E interagindo com a gente aí no chat. E o professor Renan vai seguindo aí com a aula, então. Com você, Renan, vai lá. Então, pessoal, a gente sabe, então, que no nosso dia a dia o consumo de matérias-primas, o consumo de materiais mesmo, no nosso dia a dia, acaba gerando aí impactos ambientais bastante graves. Então, diariamente, a gente vê empresas, pessoas sempre tentando aí, se preocupando bastante com o meio ambiente. Então, a gente vai percebendo que cada vez mais novas empresas vêm tentando desenvolver tecnologias, que vão aí mostrar novos caminhos, para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Pode passar o slide mesmo. Então, vocês vão verificar que o Brasil, por ser um país muito grande, ele pode sim, deve ser um modelo para que essas energias, esses novos tipos de energia, que cada vez mais vem ganhando espaço, possam sim ser aplicados aqui. Então, falta aí a gente ter um pouco mais de conscientização, porque os combustíveis fósseis, que a gente sabe quais são, gasolina, todos os derivados de petróleo de forma geral, eles poluem e trazem muitos impactos. Todo mundo sabe que os efeitos estufa também, outros tipos de gases que são ocasionados pela queima aí desses materiais. Então, é muito importante que haja conscientização. Então, pode passar de novo o slide. Vocês vão ver que existem alguns tipos de energias que são mais limpas. A energia hídrica, que é formada aí pelas usinas hidrelétricas, elas são mais limpas do que as energias produzidas pelos combustíveis fósseis, mas elas geram um impacto ambiental bastante grande, porque eu preciso devastar áreas muito grandes aí para que sejam produzidas, montadas esse tipo de usina. Tem também a usina eólica. Todo mundo sabe que as turbinas geram energia pelo motor, e aí grandes espaços precisam ser também colocados. E aquela coisa, se você não tem vento na região, não tem como as turbinas serem movimentadas. Então, tem também essa questão climática que acaba sendo um fator bastante decisivo também. Volta lá. Então, tem também a energia da biomassa. Eu não sei se vocês já viram, existem certos materiais aí que são queimados. Então, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar é também utilizado aí a biomassa, existe essa queima desse material, então esses resíduos eles acabam sendo aproveitados, que geram energia. Tem também a energia geotérmica, que é a energia que vem aí do centro, do interior da Terra, o calor que é gerado lá dentro, então acaba sendo um meio de energia. Tem também a energia solar. Vocês vão ver, uma coisa fantástica aqui, uma maquetinha. Nessa maquete, eu tenho a placa solar. Então, essa aqui é a placa fotovoltaica. Então, eu vou gerar a energia, o sol, a luz, o calor, ele impacta aqui, ele vai incidir e ele gera a luz. Dá para ver? Acho que dá para ver aqui, Vocês conseguem ver? Eu estou errando o lugar da câmera, mas enfim. Espera aí, eu tenho só que achar. Aqui, ó. Dá para ver a luz? Então, eu gero... Paulo, quer falar? Não, tá ótima a posição, só para falar que tá legal. Dá para ver até a emissão de luz aí. E nós estamos praticamente com a sala praticamente toda fechada. E mesmo assim, a própria luz ambiente é capaz de gerar energia aqui para a placa. Exatamente. E é interessante perceber que, para um LEDzinho como esse, só a luz que incide no local
já é o suficiente para gerar energia. Então, a gente vai perceber que existem outros tipos de placa, né, que a gente pode até criar, né, na escola de vocês, pode ser criada aí, né, usando apenas LEDs. Vocês conhecem o LED? LED são esses materiais aqui, esses objetos, né? O professor Paulo vai falar um pouquinho mais para vocês, né? E também temos aqui os capacitores, eles vão acumular, eles vão guardar um pouco de energia. Então, vocês vão perceber que eles vão ser bastante usados aí daqui a pouco pelo professor Paulo. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Outro ponto importante, né, em relação à energia solar é o investimento, né? Então, a gente sabe que alguns países, eles investem bastante, vem investido bastante em energia solar, né? Quais são esses países? A China, ela tem ela investe esmagadoramente, né, no fluxo de energia solar, né? 176 gigawatts de energia solar distribuída só por esse país, né? E aí a sequência é de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, né? O Brasil, ele está bem atrás, né? Mas cada vez mais a gente vê o esforço dos estados, né, para poder desenvolver esse tipo de ação, né? Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, eles são o top 5, né, dos estados aí que tem a potência instalada em maior porcentagem desses materiais, tudo bem? Então, você vai perceber que o que eu preciso, né, por exemplo, para poder desenvolver, né, o investimento que é necessário aí para a produção, ele é bastante grande, mas ele ajuda e muito, né, a economia dos países, ajuda bastante que a gente possa aí desenvolver novos tipos de energia com maior facilidade, tá? Outra coisa que é bastante importante a gente poder discutir é a quantidade, né, a porcentagem dos usos de energia, por exemplo. Energia hídrica, né, das hidrelétricas, 60%. Né? Então, a gente sabe que a maior parte de energia no Brasil é de energia hidrelétrica. A gente é muito dependente desse tipo de energia e isso acaba não sendo tão interessante, porque a gente sofre, né, em momentos de seca, acaba sendo algo bastante complicado, né? Então, a gente depende muito da chuva para que aconteça, né? A energia eólica, ela segue, né, 8%, depois a energia da biomassa, 8,5%, né? Até é difícil, é engraçado como até a gente nem conhece tanto esse tipo de energia, mas ele é bastante usado, sim, aqui no país, né? A energia do gás natural, né, o GNV, 7%, aí vem o petróleo, carvão, e a energia fotovoltaica, né, essa energia aqui, somente 1%. Então, a gente precisa desenvolver esse tipo de energia, que é uma energia limpa, que é uma energia renovável, porque todo dia, né, a gente tem a luz do sol, né, só que aí tem algumas desvantagens que a gente vai ver lá para o finalzinho da aula, né? Se vocês já quiserem ir pensando nessas desvantagens e desvantagens, já podem começar, porque vai chegar. Beleza? Então, agora o professor Paulo vai falar um pouquinho para vocês sobre a placa, a construção das plaquinhas de energia solar, e aí a gente volta já já. Com você, Paulo. Primeiramente, tudo bem, pessoal? Mais um Bora Mão na Massa de hoje, e falando sobre energia solar. Então, vamos lá. Bem, o nosso desafio hoje é construir uma plaquinha solar com LEDs, né? Então, como vai ser isso? Bom, deixa eu apresentar para vocês a plaquinha. Está visualizando bem aí? Ok? Então, de costas, aqui é o circuito elétrico, né? Então, agora nós precisamos saber se funciona mesmo, né? Será que funciona? Será que não? Bom, em si é muito simples a ligação, né, dos LEDs. Nós pegamos o LED, é um diodo, emissor de luz, então nós vamos fazer o processo contrário. Então, nós estamos acostumados a ver uma fonte de energia, né, abastecendo o LED e transformando em energia luminosa.
Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos precisar agora da energia do Sol, né, em contato com o LED e transformando em energia elétrica. Será que vai funcionar? Bom, vamos lá. Vamos assistir o vídeo, produção. Pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos começar a montar a nossa plaquinha solar caseira. Primeiro eu peguei um pedaço de papelão comum, né? Vou recortar as medidas, eu marquei aqui 8 centímetros por 8, mas vocês podem até fazer menor que isso, ok? Então vamos lá, vamos cortar. Eu já fiz algumas marcações aqui, porque nós vamos fazer uma ligação, ok? Então, fiz algumas medidas para centralizar os furos, que nós vamos colocar os LEDs aqui nessa plaquinha. Os LEDs, como eu já expliquei em outros programas, e até mesmo meus colegas aqui do Centro de Inovação, o LED ele tem polaridade. Então, uma haste do LED, igual esse aqui, ó, estão vendo? A haste menor é sempre o negativo. A haste maior, que é essa aqui, é o positivo. Então é dessa forma que nós vamos fazer a ligação aqui. Nós vamos furar essa plaquinha aqui de papelão. Então nós vamos fazer 2 furinhos, ok? Para encaixar o LED. Então depois que você furou, né, o papelão, a base, nós vamos colocar os LEDs, ok? Aqui, ó. Beleza? Bom, como eu demarquei já, então eu coloquei negativo, positivo, né? Negativo, positivo. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos colocar, então, o negativo desse lado e o positivo aqui, assim. Vai ficar desta maneira. Eu vou inclinar a haste do negativo nessa direção. Eu vou deixar o positivo, por enquanto, quieto aqui, ok? Pronto. Primeiro, então, nós já colocamos, está certinho. Vamos colocar a segunda. Agora ficou somente as hastes maiores. O que nós vamos fazer? Vamos inclinar nesta direção. Agora nós vamos soldar essas hastes aqui. Para soldar é importante primeiro você aquecer o ponto que você vai soldar, né? E depois então você insere a solda. Pronto. Podemos encaixar um pouquinho melhor nas posições. Bom, aqui nós temos já a ligação do positivo com positivo, negativo com negativo. Só que ainda não terminamos o nosso trabalho, tá? Agora nós precisamos unir as pontas. Então vamos unir primeiramente o negativo. Nós vamos fazer a união também dos pontos positivos. Está soldado. É importante que nesse tipo de ligação não haja contato com positivo e negativo, né? Dessa forma eu fiz esse pequeno arco aqui, né? E a parte de baixo coloquei
né, a ligação do negativo, coloquei na parte inferior aqui, vocês podem observar. Podemos introduzir aqui um capacitor. O capacitor é um armazenador, né, de energia. No caso, ele vai servir para armazenar essa energia que for assimilada pelo som. Direto aqui o positivo. Deixa eu dar essa perninha aqui. Ver se a possibilidade de encaixar. Restou o negativo. Negativo nós vamos emendar um pedacinho aqui para ele poder chegar. Olá, pessoal. Então, estamos de volta aí. Como vocês podem observar, né, a construção da plaquinha não é algo tão complicado, né, não tão difícil. Mas, então, vamos agora verificar o esquema elétrico para poder explicar melhor tudo isso. Vamos lá? O próximo slide. Isso, perfeito. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui um esqueminha elétrico. Esse esquema elétrico é um esquema em paralelo, que nós chamamos, no caso de um circuito elétrico. Bem, vocês podem observar que nós unimos o negativo com o negativo e o positivo com o positivo. Depois nós fizemos, né, a união aqui, vocês podem perceber, né, existe aqui um tipo de um gancho que nós fizemos, unindo os dois pontos negativos. Ok? E com o positivo foi a mesma coisa, né? Nós podemos perceber aí também uma linha aí ligando os dois eixos positivos das hastes dos LEDs. Ok? O capacitor de 10 microfarads e depois soldamos dois fios, um no positivo e o outro no negativo, ok? Então, aqui nós temos um esqueminha em paralelo, ok? Próximo slide. Aqui nós temos um outro tipo de ligação. Esse tipo de ligação é a ligação em paralelo e em série. No caso, nós queríamos também fazer um teste com esse tipo de placa. Aqui, nós inserimos 8 LEDs, numa ligação em série e paralelo, como vocês podem observar. Como foi feito isso? Nós ligamos uma haste positiva com uma haste negativa. E as que sobraram, negativo e positivos, ligamos todos eles com positivo, negativo com negativo. E assim por diante. O capacitor se manteve com 10 microfarads e iniciamos, então, os nossos testes. Eu vou mostrar para vocês essa plaquinha aqui. Ver se está visível, como está. Então, essa aqui já tem um outro tipo de ligação, né? Vocês podem observar aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui fica melhor. Pronto? Achei a posição. Demorou, mas a gente acha. Aqui. Ok? Então, vamos então agora acompanhar o nosso vídeo, a experiência que foi feita aqui no Centro de Inovação.
com essas duas plaquinhas e o resultado delas, ok? Então, vamos lá, produção. Então, pessoal, testando aqui, a plaquinha chegou a 2 volts. Ó, se nós formos imaginar com 4 LEDs, uma ligação paralela, até que saiu bem, tá? Depois nós vamos demonstrar as outras placas também, que nós... Até que está oscilando um pouco aqui. O sol hoje não está tão com aquela intensidade que nós imaginávamos, né? Mas assim, você movimentando a placa aqui, ó, pronto, ó, dependendo da posição que ela esteja, ela sobe ou diminui. Ela já está com 1 volt, quase 2. 2 volts seria o mínimo para acender um LED. Mas assim, lógico que não é aquilo que esperávamos, né? Estão vendo o número? Eu vou até mudar o número aqui, ó. 54 mais, fazer uma conta aqui, 37 igual 91. Estão vendo? Então, pessoal, nós fizemos alguns testes, né? Eu sei que a imagem, no caso da reguinha digital, né? No caso ali do reloginho digital, não ficou muito boa, mas apareceu a imagem, né, dos números e deu até para fazer uma conta. Porém, não é o que, assim, não foi, ele não consegue, por exemplo, fazer movimentar um motor, um conjunto de LEDs, ou até mesmo um LEDzinho, essa plaquinha em ligação paralela. Por quê? O que acontece? No caso da ligação paralela, você mantém a tensão, né? E aumenta a corrente, ou você soma a corrente. No caso da ligação que nós fizemos com a outra placa, nós já tivemos um desempenho um pouquinho melhor. Ou seja, na ligação mista, que é em série paralela, nós tivemos aí um rendimento melhor na placa solar. Que, no caso, aí nós tivemos alteração tanto na tensão como na corrente. Então, somamos a corrente, somamos a tensão. Tá? Então, nós tivemos um melhor desempenho. A segunda placa, que seria essa, vou pegar para vocês, eu acho que agora ficou melhor. Está visualizando melhor? Aqui. O pessoal está visualizando? Subir um pouquinho. Então, essa plaquinha, ela já teve um rendimento um pouquinho melhor, né? Ela chegou até 5 volts de tensão. Tá? A corrente é um pouquinho baixa ainda, mas assim, é que nós tivemos melhor resultado, ou seja, a ligação mista em série e paralela. Ok? Bom, essa experiência foi muito boa. É lógico que essa plaquinha, ela, em termos de funcionalidade, não muito, né? Comparado com a plaquinha, como que é essa daqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está melhor? Bom, essa plaquinha aqui, lógico que a potência dela é bem maior, o rendimento dela também é bem melhor. Porém, para efeitos de demonstração, né, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho melhor sobre essa placa caseira feita com LEDs, nós já podemos ter uma noção. Ela gera energia? Sim, ela gera energia. Né? Você pode medir com multímetros, você vai perceber que realmente existe uma voltagem ali, uma corrente ali existente.
você pode fazer essa experiência, lógico, supervisionada por um professor, ok? É sempre importante o professor estar acompanhando essas experiências, tá bom? Sempre consulte o seu professor, tá bom? E, pessoal, agora eu vou passar a palavra ao professor Renan, que dará continuidade aí aos nossos trabalhos, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Então, algumas coisas que eu tenho a apontar para vocês, tá? Então, assim, o que acontece? Primeira coisa, professor, o que é polo positivo e polo negativo? Então, primeira coisa, né? Dentro aqui no LEDzinho, tem sempre uma perninha que é mais compridinha e uma perninha que é mais curtinha. Né? Então, sempre o polo positivo é a perninha mais comprida, tá? E o polo negativo é a perninha mais curta. Né? Então, sempre se guiem pelo tamanho das perninhas do LED, tá? Então, outra coisa, professor, eu não tenho ferro de solda. Não tenho, eu não consigo, eu não tenho em casa. Gente, é perigoso, inclusive, né? Sempre estejam com pessoas responsáveis, né? É importante que você consegue fazer as ligações dos LEDs diretamente amarrando, né? Dando uma enroladinha entre uma perninha e outra. Então, você não precisa necessariamente ter um ferro de solda, né? Ele é perigoso, ele esquenta, né? Então, sempre tenha um responsável junto com vocês nesses momentos, né? Tem que ter equipamentos necessários, luva, óculos de proteção. Então, não façam isso sozinhos em casa, tá bom? Outra coisa, é sempre importante lembrar que as escolas, elas podem também adquirir esses ferros de solda, esses materiais, né? Existe aí algumas... estão sendo investidos, né, nesses PDDE. Então, vocês podem muito começar a procurar, começar a tentar levar mais tecnologia, mais inovação, mais novas ferramentas. É sempre importante, né? Nem sempre todas as escolas vão ter disponibilidade, mas a gente pode tentar ajustar, tentar encontrar outros meios para conseguir chegar no mesmo objetivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando, então, para a última interação da nossa aula, eu quero saber de vocês quais são, na opinião de vocês, as vantagens e desvantagens da utilização da energia solar, tá? Então, 3 minutinhos aí, volto com vocês já já, tá bom? Então, bastante interação, quero vocês escrevendo bastante, dando bastante resposta. Até já!
aqui para a nossa interação, né? Então, aqui o Renan perguntou, né, quais as vantagens e desvantagens de ter uma placa solar, de ter energia solar, né? E aí a professora Ângela respondeu aqui, que uma das desvantagens é que é muito caro, né? Muito caro você criar ter uma placa solar, né? E o professor Roberto colocou uma vantagem aqui, a vantagem é que é de baixo custo, né? Então, assim, para você ter, assim, depois essa energia solar, para você poder fazer a manutenção, o custo é baixo, né? Que eu entendi aqui. Bom, pessoal, então, só lembrando aqui rapidinho para vocês podem vir aqui no Centro de Inovação conhecer, né? Fica aqui na rua Padre Chico, número 420, em Perdizes. Vocês também podem conhecer as nossas ações aqui do centro pelo Instagram, né? @ciebp. Nosso WhatsApp 11 97544 5056. E o nosso site centrodeinnovacal.educacau.sp.gov.br. Se vocês tiverem algum projeto, lembrando, né, em tecnologia, robótica, empreendedorismo, nessa área de tecnologia, vocês podem entrar em contato para conhecer aqui, a gente desenvolve esse projeto junto com vocês, tá bom? E aqui a gente tem uma pergunta aqui também, da Jéssica, onde a gente pode achar esses LEDs, né, para fazer essa plaquinha solar? Então, vou passar quem vai responder para a gente aí é o professor Paulo, tá bom? Passa lá para o Paulo para mim, por favor. Obrigada. Olá, a Jéssica? É isso mesmo? Ok, então. Então, Jéssica, lojas informáticas, assim, principalmente na Santa Efigênia, nós temos muitas lojas ali que acabam vendendo esse tipo de material, ok? Então, é bem fácil. E bem baratinho também, viu? É bem pronto. E também nem todos têm o mesmo tipo, encontram as mesmas lojas, né? Então, loja de material de construção, tem os LEDzinhos, loja de material de tecnologia também, as plaquinhas, né? Então, vocês conseguem aí, pelos sites da internet, as lojas que vocês encontram, que a gente conhece mais. Então, vocês conseguem comprar, né, pela internet mesmo, fazem uma compra, chega na casa de vocês, está tudo certo. Né? Então, não é caro, né? E as escolas também que quiserem, né, adquirir esse tipo de peça, né, faz parte aí dos kits, então é bem interessante que vocês desenvolvam trabalhos aí usando esse material. Então, voltando agora lá para as vantagens e desvantagens, o pessoal começou, né, a falar algumas delas, tá? Então, vamos lá. Então, o slide agora. Então, vocês vão ver aqui que a maior vantagem, né, é que a energia solar é uma fonte renovável de energia, né? Então, a gente encontra, né, a luminosidade, né, os raios de sol, calor, né? Então, a gente tem essa fonte, né, constante de energia. Outra vantagem é que não existe aí a emissão de gases poluentes, né, usando aí a energia solar. As plaquinhas, né, estas plaquinhas aqui, elas têm um baixo custo de manutenção. Elas não são tão baratas, né, que é uma desvantagem dessas plaquinhas, mas elas duram bastante tempo. A gente aqui tem algumas, né, tem umas 4, 5 plaquinhas, e desde que o Centro de Inovação foi inaugurado, né, a gente continua utilizando as mesmas placas. Então, o material ele é de durabilidade. Então, outra coisa, outro ponto aí de consideração é que é a fonte de energia mais barata do mundo. Então, além de tudo, além de melhorias, né, na esfera socioeconômica, em que a energia elétrica, né, vinda do sol, a energia fotovoltaica, ela facilita, né? Ela reduz gastos de empresas, reduz gastos de governos, e ajuda aí a economia da sociedade. Então, tem também a atração de capital externo, né? Porque as empresas elas têm, né, essa vontade de ajudar no meio ambiente, de desenvolver novas tecnologias, de facilitar, né, e de trazer esse processo para a casa das pessoas.
Então, a gente sabe que mais distante, onde tem fazendas, tem bastante gente, né? Tem bastantes empresas adquirindo esses materiais, né? Esse tipo de placa. Agora estão surgindo até as telhas, né? As telhas fotovoltaicas, que você consegue fazer a instalação, né? E conseguir adquirir, né? Essa energia proveniente dessa placa, né? Tem também, a gente não pode esquecer de uma aula do professor Fábio e do professor Giba lá atrás, que era sobre energia fotovoltaica, né, e a energia termosolar, né? Então, são duas coisas diferentes, usando a mesma matéria-prima que a energia do sol. Então, eu tenho lá a energia termosolar, ela dura mais, né, porque eu não preciso ter o sol a pino diariamente, né? A energia termovoltaica, ela vai usando um capacitor aí, vai esquentando o óleo, né, e vai gerando energia a partir desse calor. Tá? Então, a gente sabe que o sol, né, a gente tem um tempo de validade durante o dia e à noite a gente precisa de energia, não é mesmo? É a hora que a gente mais precisa. Então, a gente acaba criando outros mecanismos usando o mesmo material, a mesma matéria-prima, a mesma fonte de energia. Tá? Outra coisa interessante é o alívio, né, da energia fotovoltaica para o gasto de energia durante o dia, né? Porque quanto mais eu tenho esse acúmulo da energia solar aí, menos eu preciso depender de energia elétrica, não é verdade? Então é um ponto bastante importante aí para o nosso dia a dia. Beleza? Tudo bem para vocês? Ficou alguma dúvida, gente? Alguém tem? Escrevam aí no chat se vocês tiverem mais alguma dúvida, porque a aula está acabando, né? Então a gente vai preparando aqui com todo carinho, né, a nossa aula. É interessante que a gente tenha aí, né, essa explicação, mostre essas possibilidades, né, para a energia solar, mostre também que é possível criar, né, placas usando LED. Né? Você pode tentar depois usar plaquinhas com 50 LEDs, né? Tentar desenvolver aí, né? Não sei se vocês viram, mas tem muitos estudiosos, muitas pessoas que você vê até nos vídeos por aí, que já tentaram fazer essas plaquinhas. É importante que vocês vejam com outras quantidades, né? Vejam com testes bastante direcionados. Tá? A professora Núbia acabou de me falar que ela tem uma pergunta de vocês aqui do chat. Então, bora lá. Olá, pessoal. Voltando aqui. Na verdade, nós temos aqui mais duas contribuições, tá? O professor Maurício colocou uma vantagem aqui, né? Da energia solar, diminui o custo de produção nas indústrias. E a professora Andréia colocou diminuição da conta de energia, que é muito bom, né, para o nosso bolso aí, já que a energia subiu tanto nesses últimos tempos, né? Então, gente, são vantagens, assim, maravilhosas, né? Tem mais uma interação aqui também, que eu esqueci de ler, do professor Fábio, ele coloca aqui, vantagens, não polui o meio ambiente, é energia limpa e renovável. E desvantagem, depende do clima, ocupa grande área. Então, assim, tem algumas desvantagens, mas no final acho que as vantagens ainda são melhores, né? São maiores aí. Então é isso, pessoal. Vamos voltar ali para o professor Renan? E a gente vai ficando por aí, né? A gente vai ficando por aqui nesse momento, né? A nossa aula Mão na Massa está acabando, né? Fica aqui o convite, né? Se preparem aí para a próxima aula. Vocês vão falar na semana que vem, né? Na próxima terça-feira, vocês vão falar um pouquinho sobre animações, né? A sala de cultura digital vai falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que vocês devem gostar bastante, animações, né? Vão ver um pouquinho, vão falar um pouquinho sobre, vão se divertir e muito. Tá? Então, a gente fica por aqui, né? Vou me despedindo, quero que vocês entrem, né? Conheçam, venham conhecer o CIEBP, falem, né? Entrem no Instagram, @CIEBP, é muito importante que vocês deem aí a contribuição de vocês, que vocês participem, a gente acaba até perguntando para vocês o que vocês gostariam de ver nas nossas aulas, né? Nas nossas aulas que envolvem sempre tecnologia e inovação.
Então, fica o convite, né? Então, Rua Padre Chico, 420, fica na Pompeia, fica pertinho aí do metrô Barra Funda, de fácil acesso. Tem aí também, né, estão nascendo mais 20 outros centros de inovação. Então, Sorocaba já vai receber o seu logo mais, a diretoria da Sul 1. Então, vão se preparando, né? Até no litoral pode estar aparecendo alguma coisa por aí. Então, gente, fica o convite. Entrem aí no @CIEBP, marquem a gente, usem a hashtag, né? Hashtag CIEBP. É importante que vocês mostrem as boas práticas de vocês, mostrem o quanto vocês estão usando tecnologia, inovação, o quanto o dia a dia de vocês é sim bastante cheio e vocês trabalham com os alunos diariamente. Então, é muito importante que a gente tenha aí acesso ao material de vocês. Beleza? Então aí, agora eu me despeço, tá? Uma boa tarde para vocês. O professor Paulo também vai se despedir, e em seguida a professora Núbia. Olá, pessoal. Então, chegamos ao fim, né? Mais um Bora Mão na Massa. E, assim, pessoal, é muito importante esclarecer para todos vocês a importância dessa aula, né? De pensar, refletir um pouco sobre as alternativas de energia. No caso, nós falamos muito hoje de energia solar, mas existe, como nós comentamos também, o professor Renan, de outros tipos de energias alternativas. Estamos passando, vocês estão percebendo isso, estamos passando, né, por um momento difícil, né, de crise hídrica no país, e eu acho que ainda está muito tímido essa questão, né, da energia solar no nosso país, energia eólica também, pela dimensão do território nacional. Então, vale também a reflexão sobre essas formas de energia sustentável, ok? Então, eu agradeço a presença de vocês, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Tudo de bom, ok? Agora, a professora Núbia. Agora sim, desculpa, gente. Pessoal, então, queria agradecer a participação de vocês e ficar o convite mais uma vez aí, que o Renan já reforçou aí também, né? Venham para o Centro de Inovação. Também acompanhe a gente pelo Instagram, @CIEBP, e venham conhecer o que a gente faz aqui, né? Um espaço super bacana, né? Tem bastante coisa para fazer aqui, colocar a mão na massa mesmo, entender um pouquinho várias coisas da tecnologia, né? Que a gente pode colocar em prática aí, tá certo? E não esqueçam de fazer a avaliação também aí, acho que ficou disponível para vocês o QR Code, né? E façam a avaliação dessa aula. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Tudo de bom e até o próximo Mão na Massa, toda segunda-feira e terça. Não perca. Tchau, tchau.